Então, vou passar mais próximo, ficar mais próximo aqui, então. Tá. Eu Bom, posso começar? sim, por favor, irmã. Tá bom. Então, boa noite a todos presentes, irmãos e irmãs, fratres e sorores. É, é uma grande honra estarmos aqui, né, reunidos nesse instante para fazermos uma breve, mas muito breve palestra sobre um tema muito profundo, que se trata de uma oração cabalística chamada Ana Berroa, que significa em hebraico nós te rogamos. Então, nesse momento, eu peço ao Todo-Poderoso, através dos seus 7 nomes de luz, El, Elohim, Eie, Yud-He, Adonai, Sebaô, que possa nos encher com a sua luz e a sua força, para que possamos, nesse instante, transmitir os conhecimentos de uma forma segura a vocês. Eu vou iniciar a transmissão dos slides. Vou pedir para que todos permaneçam com os microfones fechados. A poderosa oração cabalística Ana Leroa. O conceito de tempo, ele vem através desta oração como nos mostra, né, como uma barreira entre a nossa inteligência humana e a inteligência do Todo-Poderoso. Enquanto nós, seres humanos, estivermos ligados a esta dimensão do tempo, estaremos sujeitos a leis, como a lei da causa e do efeito, a lei que obriga o ser humano a estar consciente dos seus atos, porque eles têm as suas consequências. E a lei básica que determina o destino de todos os seres humanos. O conceito do tikkun, que é a correção, nos é transmitido através dessa poderosa oração e é estabelecido para oferecer a nós a oportunidade de exercermos o livre arbítrio e mudarmos tudo aquilo que estiver neste mundo. Então, a partir de agora, eu peço que vocês abram os seus corações e mentes para que nós possamos falar um pouquinho a respeito dessa oração. A oração Ana Berroa é uma prece que foi compilada pelo sábio, cabalista, o rabino Nehunia ben Hakana, no século I, através do poderoso livro Sefer Yetzirah, o livro da formação. Na verdade, ele utilizou os códigos da astrologia, que é explicado muito bem a todos aqueles que estudam a Cabala. A Cabala em si guarda muitas matérias, muitas disciplinas, sendo uma delas a astrologia. Para que o ser humano tivesse a possibilidade, então, de trabalhar dentro da linha do tempo e do espaço e resgatar o controle do seu destino. Através dos estudos desta oração, Ana Berroa, que também se baseia em 42 letras do original hebraico, as letras que formam as palavras que serão hoje pronunciadas aqui, formam, na verdade, um nome impronunciável do Criador. Essa oração evoca o poder da criação, a luz do eterno
no momento do Tzimtzum. O ato de Deus retirando-se e criando um espaço vazio, que é chamado por nós cabalistas de Tzimtzum, que é a contração, aonde a luz que penetrou sobre o vaso Boru, que existia antes, se manifestou, onde o Criador, o Eterno, na sua unidade perfeita e todo-poderosa, originou da unidade em pluralidade. Bom, ao pronunciarmos esta forma, esta oração, a oração Anaberroa, através do seu som e da sua canção, porque orações cabalísticas normalmente são cantadas, os seus efeitos são poderosos. Penetram através da nossa forma física, interpenetrando os nossos corpos. Nefesh, Ruach, Nehamah, Hayah e Eridá. Até a nossa nave, conhecida como a Merkabah. Possui 6 palavras por linha e um total de 7 linhas, aonde 6 vezes 7 é igual a 42, as mesmas 42 letras que formam as palavras que compõem esta preciosa oração. A primeira letra de cada palavra é extraída, criando o nome, então, de 42 letras, que corresponde a um dos nomes de Hashem. Mas esse nome vem a ser um nome muito poderoso e quase impronunciável. Aqui nós temos ele em hebraico, com todas as suas letras. A combinação da oração Anaberroa está oculta nessas 42 primeiras letras do livro de Gênesis. Da primeira palavra, Bereshit, até a última palavra, Vavorru. Considerada a oração mais poderosa do universo, ela é uma prece diária nas manhãs de todos os cabalistas. Pois, segundo Zohar, até o aparecimento do patriarca Abraão, o ser humano ficava à mercê do seu mazal, da sua sorte, um destino que era designado pelos astros. Depois, através da sabedoria da Cabala, ele ganhou o poder de alterar esse destino, realizando a oração Anaberroa, e é a principal ferramenta para se realizar isso. Essa oração, na verdade, contém elementos que vão desde a criação do mundo até o momento da renovação da nossa era. A oração é a seguinte, eu não vou cantá-la, eu vou lê-la por enquanto. Anaberroa, Gedulai minha tatir terurá. Kabel hina amha sagveinu tarareinu norá. Nagibor dorcheio deha kavavat shamhem. Brahem tahahen hashamei tsikatha tamid ganlen. Hassim kadosh berov tevuha nahel adateha. Yahida ge lansha pinei shohei kadushateha. Shavateinu kabel ushma sakateinu yodea talumot. O que essas palavras significam? Nós vamos traduzi-las para vocês. Na verdade, cada linha da oração Anaberroa constitui uma das alças da menorá, símbolo cabalístico da união e da aliança do ser humano com o Criador. Por isso, a presença dele, nesse momento, se manifesta aqui, entre nós. Cada frase de cada linha da oração Anaberroa possui, dessas
o elemento do número 7, que corresponde aos 7 dias da semana, às 7 sefirotes da árvore da vida, a um astro entre nós visível a olho nu, a uma carruagem, que é como nós chamamos os profetas e os patriarcas, que abriram esses conhecimentos para nós. Na primeira linha, nós temos Hesed, o domingo. Ali o planeta Saturno e Abraão. Nessa linha, nós temos Ana Berroa, Gedulai Minha Tatir Terurá. Nós te rogamos, com o poder da tua mão direita, desmancha toda a atadura. Tudo aquilo que estiver nesse momento nos atrapalhando, seja retirado do nosso caminho. Aqui é colocado o amor incondicional, o poder da nossa mente sobre a nossa matéria, nos conectando com a árvore da vida, trazendo entusiasmo para que possamos começar o nosso dia, nossa manhã, trazendo entusiasmo da luz para tudo na nossa vida. Na segunda linha, nós temos a segunda-feira, Gevurah, o planeta Júpiter e o patriarca Isaac. Kabel hina amha sagveinu tarareinu norá. Aceitas o cântico da tua nação, exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Aqui nós pedimos a ajuda do Criador para fazer a restrição, fechando todas as aberturas que são dadas pela negatividade da nossa vida, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos de uma forma segura e plena, quebrando toda a limitação e fazendo com que a luz venha remover todos esses bloqueios. Na terceira linha, nós temos a Sefirot de Tiferet, Marte e o patriarca Yaakov. Nagibor Dorsheio Deha Kavavat Shamhen. Por favor, protege-nos com a pupila do teu olho, aqueles, ó poderoso, que exigem a tua filiação. As 3 primeiras letras dessas palavras nos conectam com o poder do sustento e aumentam a nossa força material. E as 3 últimas letras dessas palavras nos conectam com a saúde e a cura, reforçando o nosso sistema imunológico e meditando em tudo aquilo que nós necessitamos. Na quarta-feira, nós temos a Sefirot de Netzah, aonde o Sol, que não é um planeta, está nos iluminando. E ali nós temos o patriarca profeta Moisés. Brahen tahahen hashamei tzikatha tamid ganlen. Brahen, abençoa-nos e purifica-nos. Concede-nos a tua justiça misericordiosa. Então, a perseverança e a persistência nesse mundo físico, na família, no trabalho e principalmente no caminho espiritual que nos dá a sustentação, nos ajudam a superar todas as barreiras. Na quinta linha, nós temos Hod, Vênus e Arão. Ali nós temos escrito em hebraico, Hassim, Kadosh, Berov, Teruah, Nahel, Adaterra. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação.
fortalecendo então a abertura do nosso sexto sentido, a visão de longo alcance, ver as figuras completas, não só através da sua aparência física, mas também do sentir espiritual. O poder da abertura da clarividência, ver as coisas com começo, meio e fim, sem tempo e nem espaço. Ver o efeito antes da causa. Na sexta linha da nossa oração, nós temos a sexta-feira, Iesod, o planeta Mercúrio e o patriarca Yosef. Ali nós temos Yahidage Lansha Pinei Shohei Kadushaterra. Ó único, ó exaltado, verte-te ao teu povo e àqueles que se dedicam à tua santidade. Aqui nós pedimos que, através dos estudos sinceros, nós possamos alcançar a abertura espiritual, atingindo todo mundo e conseguindo a paz, visualizando os projetos de luz do eterno dando certo, e aí interagindo com todas as pessoas, conseguindo a nossa paz interna, a nossa paz externa e buscando então a paz eterna. E por último, nós temos no sábado a Sefirot de Malhut, a lua e Davi, aonde nós temos na oração Shavateinu Kabel Ushma Tzakateinu Yodea Talumot. Aceitas os clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu que sabes todos os mistérios. Aqui pedimos o poder da renovação através do tempo, pois o ser humano vive em torno de 80, deveria viver até os seus 120 anos. E aqui nós pedimos o rejuvenescimento da nossa espécie através da reencarnação. Novos começos e novos projetos. Porque após superarmos as barreiras, nós liberamos a luz. E após nos transformarmos, nós abrimos o espaço para mais luz. Aqui também nós falamos desde o início que cada uma das Sefirot representam a força e o poder misericordioso da árvore da vida. Hesed, a misericórdia. Gevurah, a justiça. Tiferet, a beleza. Netzah, a vitória. Hod, o esplendor. Iesod, a fundação. Malhut, o nosso reino. Para que nós possamos usufruir dessa oração de uma maneira pura e sincera, nós devemos utilizá-la da forma correta. Quando nós dissermos a primeira linha, e aqui nós temos a tradução completa da oração, que em breve eu farei da forma certa, cantada, utilizarmos a linha da oração que seja em português, pelo menos 7 vezes no dia da semana. Então, nós que estudamos a Cabala, sabemos que devemos fazer a oração completa no período da manhã, antes de sairmos de casa, antes de pôr o pé na rua. Só que no dia da semana, por exemplo, hoje, quarta-feira,
faríamos a linha Brahen Tahahen Hashameitzi Katha Tamid Ganlen 7 vezes. Ou dizer a frase: abençoa-nos, purifica-nos, concede-nos sempre a tua justiça misericordiosa. Dessa forma, nós atingiremos o potencial pleno desta oração e a compreensão do que ela realmente significa. E para cada linha, nós temos um salmo. Por exemplo, domingo, devemos orar o Salmo 95, que corresponde à primeira linha da oração Ana Berroa. Na segunda-feira, o Salmo 96, e realizar 7 vezes a frase depois da oração toda ser feita. Na terça-feira, a terceira linha, Salmo 97. Na quarta-feira, a quarta linha, Salmo 98. Na quinta-feira, a quinta linha, Salmo 99. Na sexta-feira, a sexta linha, Salmo 29. No sábado, a sétima linha, Salmo 92. Há um segredo aqui. E o segredo na oração Ana Berroa é justamente o agradecimento. Nós sabemos que é através do agradecimento que nós atingimos tudo aquilo que nós desejamos. Então, não basta apenas fazer a oração. Nós devemos agradecer. É como se nós estivéssemos digitando um texto no Word e dessemos o Enter para que aquilo se manifestasse e fosse levado até onde tem que ser levado. Então, a frase Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é, sempre foi e sempre será eterno. Isso faz com que a oração seja dirigida ao Todo-Poderoso. E ali, com a sua luz, ele determina que os seus anjos, que são os seus exércitos de luz, nos guiem nos nossos caminhos. E aí também tem um segredo. Mas esse eu não vou falar hoje, não. Eu vou falar quando a gente for falar sobre os anjos. Eu vou fazer a oração Ana Berroa cantada para que a gente possa sentir a força dessa oração na nossa vida. Eu peço que todos se sentem bem confortavelmente e aproveitem esse momento integrando essa oração para a sua cura, para a sua prosperidade, para o seu momento. Ana, Ana Berroa, Gedulai Minha, Tatir Terura, Kabel Hina, Amha Sadveinu, Tarareinu, Tarareinu Nora. Ana Berroa Gedulai Minha, Tatir Terura. Kabel Hina Amha Sadveinu Tareinu Nora. Nagibot cheio de ha, Kavavat Shamhem, Brahen Tahahen, Hashametzi Katha, Tamid Ganlen, Hassim Kadosh, Hassim Kadosh Berov Tepuha, Nahel Adateha.
Yahid Geelan Shapinei Shohei Kadushateha Shavatenu Kabel Ushma Sakatenu Yodea Talumo Ana Ana Beho Ana Ana Beho Ana Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Amém, 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 amém. Bom, outro detalhe da nossa oração é que dentro dela nós temos aqui todos os signos do zodíaco manifestando os meses, desde o começo até o fim do ano. São os 12 meses. Eu não estou conseguindo mudar por ali, eu tenho que mudar por aqui. Na analogia do número 7, nós temos os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, 7 são as aberturas na cabeça do homem, 7 são os principais chakras, vórtices de energia no corpo do homem, entre outros. A oração Ana Berroa e a árvore da vida. Na verdade, correspondem às 7 sefirot de Hesed até Malhut. Então, ela pega o miolo da árvore da vida, o Zerampin, e vai até o nosso mundo. Embora existam 10 sefirot no total, apenas as 7 inferiores exercem a influência sobre o nosso mundo físico. Aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês, um segredo nos estudos da Cabala. Todos os seres humanos, todos eles, vêm a esse mundo para trabalhar a sua parte emocional. Por isso, é esse o campo da árvore da vida que precisa ser trabalhado. Essa oração nos conecta do mundo físico ao mundo superior da luz. Quando nós oramos cantando cada uma das linhas, conforme o dia da semana, o poder da luz é redobrado. O poder é materializado de uma forma mais segura. Todas as orações cabalistas são, na verdade, cantadas. Aqui nós temos alguns dos livros utilizados para esses estudos, né? Além de livros de oração dentro da Cabala. Agora eu fico aberta aí para os comentários de vocês. É isso, gente. Esclarecemos as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou aqui para responder. Senhora Sandra, boa noite.
aí, tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Em primeiro Tudo. lugar, muito obrigado. Obrigado à loja Raja Yoga, a possibilidade de nós termos contato com essa palestra importante da Sandra e também aos demais membros, queridas pessoas que estão aqui presentes, a irmã, a presidente Maria Aparecida, a irmã Samira, Heitor da Cruz, o nosso irmão de Cotico, esqueci o nome, me desculpe. Enfim, Sandra, você podia falar para nós o que significa Hashem? Hashem significa o nome. É um dos 72 nomes de Deus. Hashem. Shem quer dizer nome. O nome. É um dos 72 nomes dele. Abá, Abum, Adonai, todos eles são 72 nomes do Pai e os 72 nomes da Mãe. Juntos formam o número 144. Um número Ah, importantíssimo. sim, nesse 144 que consta da Bíblia, né? E, Aham. e você podia falar também, se você puder, se der tempo, e também se você pode nos explicar algo sobre o Sefer Yetzirah e sobre o Zohar, né? Para nós, Ok. o que que é o Sefer Yetzirah e o que que é o Zohar? O Sefer Yetzirah significa o livro da formação dos universos. Esse livro ele foi trazido ao patriarca Abraão, é um pergaminho de 3 páginas, foi trazido a ele e à esposa dele, na época, Sarai, que depois se torna Sara, né? E eles foram instruídos por 3 anjos, 3 arcanjos que trouxeram esse pergaminho. O arcanjo Micael, Gabriel, que é o anjo da Cabala, e Uriel, que é o anjo da sabedoria. Eles instruíram o patriarca e a sua esposa, que a partir daquele momento se tornaram Abraão e Sara. E a partir dali houve a instrução dos grupos para a formação de uma nova consciência no planeta. Aí você quer que eu fale sobre o Zohar. O Antes de Zohar, você, antes, só um instante, que eu achei muito tá bom. interessante o que você falou sobre o Sefer Yetzirah, 3 páginas apenas de pergaminho, o que nos lembra para os teosofistas, de alguma forma, não vou falar que é similar, eu estou falando que pelo menos me lembra as instâncias de Tizian, né? E então, pelo que eu saiba, pelo que eu estou depreendendo da sua explicação, então Sefer Yetzirah é um tratado sobre a formação dos Dos mundos, do universos. universo. Então Dos seria universos. o que nós falamos na teosofia, fazendo uma similaridade apenas, a cosmogênesis. Cosmogênesis, né? Mas e o Zohar? Me explica aí, por favor. Isso. Ele está aproveitando, né? Então vamos lá. O Eu Zohar nunca foi o ouvi seguinte. falar. Não, Tá. não, vamos lá. Não, Ah, nunca ouviu falar? Tá bom, não, não, nem do certo. Tá, tá. Vai, tá continua bom, aí. tá bom. É. Então, o Zohar foi um livro canalizado, né? Foi a história, eu vou contar a historinha toda, né? Ótimo. Havia um grande rabino chamado Rabino Akiva. Ele era vamos dizer assim, o detentor do maior conhecimento sobre a Torá, sobre os estudos da Torá. E ele tinha muitos alunos na sua yeshiva, na sua escola. E nessa escola, que no final das contas, né, acabou sendo perseguida pelos romanos, houve a matança de muitos alunos, muitos rabinos. Um deles foi aconselhado pelo Rabino Akiva se esconder dentro de uma caverna, em Tzafed, Israel. E o nome dele era Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai foi para essa caverna com o seu filho e ali, através das suas orações e da sua fé profunda, emuná,
ele recebeu a visita do profeta Elias. E o profeta Elias canalizou, através de Shimon Bar Yochai, a obra que nós conhecemos como o Zohar. O Zohar é um compêndio de 22 livros, que foram escritos durante quase 10, 11 anos nessas cavernas, enquanto os romanos realizavam atrocidades. E ficou escondido durante 900 anos, quase um período onde a humanidade ficou obscurecida, né, dos conhecimentos sobre a Cabala, sobre os estudos de luz, sobre a luz superior, e renasceu durante os séculos 12 e 13, através de outros cabalistas, que acabaram resgatando esses conhecimentos. Hoje nós temos o Zohar, esses 22 livros, através dos nossos estudos que foram resgatados e recolhidos, graças a esses grandes cabalistas que se arriscaram, né, para conseguir novamente os estudos. E uma coisa também eu quero dizer, esses estudos eram passados também para nós mulheres. E como houve uma restrição durante um período longo, as mulheres foram privadas de ter esses conhecimentos. Só, vamos dizer assim, inclusive algumas, né, foram queimadas como bruxas, né? Eu acho que eu era uma delas. E, no fim das contas, acabamos aqui, novamente, a partir do ano 2000, em 1999, houve uma abertura bastante grande para que nós pudéssemos falar sobre isso. É isso. Professora Sandra, desculpe-me mais uma pergunta, o abuso. Sim, A professora falou sobre o Zohar, né? Então, pelo que eu me lembre, principalmente no Êxodo, a gente nota que o Antigo Testamento, a Torá, é criptografada. Nela eu isso. depreendo que contém não apenas a filosofia, o desenvolvimento espiritual, mas muita física, muita Uhum. ciência, enfim. Na esteira desse pensamento, eu pergunto para a professora, para a Sora Sandra, sobre os 72 nomes de Deus, já que a Sora falou do Zohar, né? Uhum. Ligado, associado ao Êxodo, né? A passagem do Êxodo, né? Eu acho que na Gênesis, né? Enfim, Sim. se puder explicar um pouquinho também para nos enriquecer mais. Tá. O Criador ele fez uma aliança com Moisés, né? E inclusive a presença do Eterno durante aquele período era manifestada através de um Leioi Shekinah, de um tubo de luz, como se fosse um vórtice de energia, um fogo ardente, né? E ele guiava as tribos durante esse período. Os 72 nomes de Deus, eles foram entregues a Moisés e àqueles que formaram a aliança com ele. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas os livros foram trocados. Nós temos ali Gênesis, né? Êxodo, né? Os livros estão trocados, eles não estão na ordem certa. E quando você lê os livros na ordem certa, há um despertar de consciência para a humanidade. Então, assim, o que a gente costuma até reservar dentro desses estudos é justamente a gente guardar esses conhecimentos e saber que essas forças que estão conosco, elas advêm de esferas muito poderosas, muito superiores.
Eu acho que o Ricardo queria que eu falasse onde estão os nomes, é isso, Ricardo? Olha, não necessariamente, né? Porque aí demanda mais tempo de É, explicação, né? é. Aí fica mais complexo, né? Mas é mais essa explicação que a Porque professora está aí eu teria que transmitindo. entrar também na questão dos anjos, né? Os Sim, nomes exato. dos anjos, eu teria que falar da criação da E humanidade, eu teria que falar dos dias. Aí eu acho que é uma eu palestra já de 3 entendi. horas. Mas por uma questão de ordem, poderia me dar data vênia, só me deixar completar a perguntinha? Obrigado. A professora falou da possibilidade, através desses ensinamentos orgânicos, não apenas mecanicistas, de Uhum, melhorar a humanidade, de mudar a humanidade, né? Você falou sobre o obscurantismo que havia em determinado período, isso nos uhum, lembra Upanishads, Kali uhum, Yuga, o que estamos passando, né? uhum, Então, quanto mais pessoas conscientes desses ensinamentos, conscientes, ou seja, né, também devidamente assimilados, né, introjetados, mais condições nós em benefício da exposição, teremos para mudar a humanidade, a consciência humana para melhor. Isso nos lembra, fazendo uma ponte com a teosofia, a produção das formas de pensamentos, do Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, que se inspirou nos ensinamentos teosóficos, né? Então, esse aspecto prático, teórico, prático, eu acho fascinante. Podia só falar mais um pouquinho? Obrigado. tá bom. Os estudos cabalísticos, eles reúnem muitas coisas, principalmente a matemática. Ai, que bonitinho, ela tem um gatinho, olha. A matemática tem gatinho? O que Não, aconteceu aí? não, é que eu Ah, vi um gatinho ali. desculpa. O gatinho aí, o Perguntando para Antônio ela não Teixeira da subir os Silva. teclados, Olha o fazer um gatinho alfabeto. aí. Oi, Antônio. Legal o gato aí, obrigado. Olha que maravilha o gatinho. Obrigado, Ricardo, Antônio. eu acho Oi? que a gente está fazendo palestra junto, né? Eu e Não, você, não, não, né? não. Eu tô Estamos curtindo. Olha o fazendo. gatinho aí. Oi. Então, na verdade, assim, a Cabala ela reúne muitas ciências. Ela é considerada a última ciência do planeta. E quando as pessoas conseguem chegar nesse ponto, né, nesse ponto desses estudos, através de muitas vidas, porque uma vida só não é suficiente para se absorver todo o conhecimento que existe aí, né? A não ser que nós tenhamos ali algum anjo que faça, como foi feito com José, né? José recebeu ele, quando ele estava na prisão, o anjo que esteve com ele deu a ele um chip, um chip novo, e ele aprendeu a falar várias línguas ao mesmo tempo para poder conversar com o faraó, né? E realizar tudo o que ele realizou. Mas aqui, o que eu acho que o Ricardo está falando é assim, mostrar que essas ciências todas, elas são as ciências de base do planeta. Existe, na verdade, dentro dos estudos cabalísticos, o entendimento que há uma esfera hierárquica composta por anciãos, aonde nós vamos evoluindo de acordo com o conhecimento que vamos recebendo e quando nós nos propomos, trazemos à humanidade essa luz, essa força, essa energia. E fica também claro, através dos estudos cabalísticos, que o nosso universo não é o único universo existente. Albert Einstein mostra isso através dos estudos. Carl Gustav Jung fala sobre isso também nos seus estudos, em alguns livros, né, escritos por ele. Quando ele fala a respeito do processo das dimensões, então nós temos também variações da luz
e da manifestação da nossa matéria, em várias dimensões. Dentro da árvore da vida, nós temos em cada uma das sefiras várias árvores da vida. Mas a gente precisa compreender o que é uma árvore da vida, para a gente poder entender que dentro de cada uma daquelas esferas existem outras dimensões. Então, é como se fosse um espelho através de outro espelho, a manifestação matemática do eterno através da sua luz. O que eu acho que deve ficar para vocês, basicamente, dessa palestra, é assim, buscar através dos pilares da bondade e da força, né? O equilíbrio, a harmonia. Quando a gente fala de buscar a paz interna, a paz externa e a paz eterna. Estarmos nós, que somos estudantes, sempre seremos estudantes, buscando a luz, mas através do equilíbrio, nem tendendo para um lado e nem tendendo para o outro, mas procurando entender que todas as criaturas na humanidade pertencem ao mesmo Criador e que não devemos nos considerar mais ou menos, né? Acho que é isso, né? Professora Sandra, Oi. me perdoe os irmãos que estão assistindo aí, eu estou fazendo perguntas. O que a professora falou sobre a árvore da vida e árvores da vida dentro de cada sefirá, por associação, eu me lembrei dos multiversos, né, que você tocou no assunto do Einstein, das supercordas, né? Uhum. Tão explícito também na doutrina secreta, Cosmogênese de Blavatsky, não nesses termos, é claro, da época, e a última teoria de Stephen Hawking, que era justamente a questão das supercordas e dos multiversos, o que vem a convergir com a Kabbalah, com a doutrina secreta de Blavatsky. E se a professora pudesse só discorrer o final sobre essa grande comunhão de patriarcas, eu lembro do Baal Shem Tov, abençoado seja, né? Uhum. Sobre essa grande comunhão que nos lembra a grande fraternidade branca ou grande fraternidade universal. Aliás, para terminar minhas perguntas, eu gostaria de um dia assistir, aí fica com a irmã Samira, uma palestra da professora Sandra, com a grande psiquiatra que está aqui presente, que é bom porque ela vai me analisando, a doutora Aglai, que é sua amiga, extraordinária, seria uma dupla e tanto, isso fica com a Samira e com vocês. Mas, por favor, me oriente aí, por favor. Obrigado. Eu não sei o que exatamente você quer, Ricardo, que eu fale. Você falou sobre a questão a professora falou sobre a questão cada sefirá Tá. tem sefirote dentro de Tá. cada sefirá, o que lembra os Sim. multiversos, essa conexão. E Tá. até se você puder falar sobre o código da Bíblia também, então, e por aí vai. Obrigado, chega. Tá bom. Ele quer que eu fale. Bom, eu vou falar assim. Obrigado. Tá bom. Cada sefira da árvore da vida, aqui, por exemplo, a gente tem uma árvore da vida, ó. Dá para ver? Aí. Cada sefira da árvore da vida tem uma outra sefira dentro dela, e quatro, na verdade, quatro a cada uma delas, né? Seguindo uma linha. E a cada uma delas nós temos uma evolução maior dentro da própria qualidade que é colocada. Por exemplo, na misericórdia, em Hesed, nós teríamos uma misericórdia mais misericordiosa na quarta sefira.
Em Gévora, a justiça seria tão justa que não passaria nem um fio de cabelo ali, né? Em Tiferet, a beleza seria tão sutil que nós veríamos uma beleza extrema, absoluta. Assim como quem pratica a clarividência sabe que no mundo das esferas, as cores não pertencem a esse plano, né? São cores muito maravilhosas, são cores muito diferentes. Em Netza, a vitória se manifesta de uma forma muito gloriosa. Em Hod, o esplendor, nós temos ali a luz resplandecendo e fazendo com que o ser manifeste a sua força. Em Iesod, nós temos aquilo que nós vimos, né, a questão arquetípica de José, trazendo a manifestação da sua clarividência através dos sonhos, com o entendimento do inconsciente profundo. Malhut, que é o nosso mundo, o reino, seria a manifestação e o domínio da natureza nos seus 4 elementos: o fogo, o ar, a terra e a água. E o domínio sobre essas forças, né? Além do éter, obviamente, está nesse dedo, na nossa mão, que representa também a letra Shin, que é a letra da alma. O que mais que eu posso falar? Eu não sei se ele queria que eu falasse sobre física, né? Sobre a Mas questão daquele patriarca, daquele discípulo que recebeu, entre aspas, como a professora falou, um chip e começou a falar diversas línguas, o José, é o José do José. Egito, Exato, José do é, Egito. Me parece que essa fala de muitas línguas me lembra Pentecostes, me lembra a Shekinah, a Kundalini, não seria isso? Que foi o Iud, despertada né? nele, O né? Iud, a letra Yud, Iud, e o Iud que sim. representa o Espírito Santo, a providência divina, o que nós chamamos de Ruach HaKodesh. Então, a manifestação da abertura do canal principal e aqui na fronte, na nossa testa, além dos canais aqui, né, que nós temos. Então, essa força manifestada, ela traz a luz e a consciência numa abertura, aí seria a cabala superior, né, Ricardo? Ele quer que eu Mas fale. O Espírito Santo seria, então, na interpretação nossa teosofistas, como seria a Kundalini, o Espírito Santo, a manifestação da Kundalini, da Shekinah, que leva à expansão de consciência e, enfim, a série de atributos associado a todo esse processo que a professora falou, A fazendo a ponta. providência divina. Sim, providência Ligação, divina, olha que a bonito, providência divina. providência É, divina. providência divina, né? A Muito providência. obrigado. De nada. Mais alguém quer falar um Fazer pouquinho? uma perguntinha para você, Sandra. Sim. Uma vez eu consegui um livro de uma autora chamada Karen Berg, Ah, sim. É do é, Kabbalah muito, Center. do Kabbalah, mas é muito Sim. interessante, muito bonito, eu aprendi muita coisa. Agora, a pergunta que eu pergunto para você, a pergunta que eu quero fazer para você é assim, eles falam Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah com H, com K maiúsculo, Kabbalah assim, Kabbalah daquele jeito, pode falar isso? Tá. A palavra Kabbalah significa da boca para Kabbalah, né? o Kabbalah. Kabbalah, da Uhum. boca para o ouvido, porque a transmissão ela é feita de um professor para um aluno. O estudo, a palavra Kabbalah, K-B-L, significa lekabel, que significa receber. Só que para você vai receber o conhecimento e você não pode guardá-lo em você. Você recebe, mas você tem que compartilhar. É receber e compartilhar, senão você não recebe mais a luz. Todo o conhecimento que é recebido tem que ser compartilhado. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo o Cabala. Isso se chama Cabala.
transferir os conhecimentos recebidos. Eu recebi esses conhecimentos de vários rabinos e estudando também através dos livros certos, que são a Torá, que é o Antigo Testamento, o Zohar, o Sefer Yetzirah, o Sefer Bahir e o Ashmet Zerepá, que é o livro que a gente fala que traz alguns ensinamentos da Cabala Superior. Tem alguma ligação com revelação? Tem tudo a ver com a revelação. Há uma parte dos estudos, Antônio Teixeira, que ela é Obrigado. feita através dos livros. E há uma parte dos estudos que é revelada ao aluno de forma individual. E então, eu vou falar uma frase que eu recebi logo quando eu era muito pequena, e que me foi deixada como um legado, para que eu me preparasse para me tornar uma professora. A frase é a seguinte: existe entre os homens vários níveis de evolução e vários níveis de compreensão. Portanto, Antônio, tudo aquilo que a gente está falando aqui, cada um de vocês vai captar no seu nível de evolução e no seu nível de compreensão. Cada um de nós tem um nível. Nós não estamos todos juntos no mesmo nível, mas a gente pratica o ensinamento para que todos possam receber. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada, muito de nada. Professora, Perguntar os códigos. Ah, pode falar. oi. Pode falar, Ricardo. Seguindo na esteira do nosso irmão Antônio, que ele falou sobre a terminologia da palavra, o léxico, a Sim. etimologia da palavra cabala, com K, com C, é só uma complementação. Ultimamente não, já desde algum tempo, às vezes no YouTube, tem umas coisas boas e tem coisas que completamente bagunçadas, clifóticas até, como se diria na cabala, coisas ruins. Sim. E, infelizmente, a tradução, quando um americano que está falando fala cabal, a tradução em português o pessoal faz erroneamente. Eu fico espantado. O cabal, quando é traduzido na legenda, ou até quando é dublado, o indivíduo fala cabala negra. Quer dizer, é absurdo, porque negra é raça. Cabala não é cabal. Em inglês, cabal é substantivo numérico. Então, quando nós ouvirmos alguém falar em inglês cabal, é substantivo numérico, é grupo. Em português, cabal é uma expressão assim, é algo definitivo, é correto e tal. Aqui, como você falou desse grupo, nós estamos fazendo um cabal, substantivo numérico. Só que uma cabal positiva, mas não significa que cabal signifique cabala. É uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, porque as pessoas fazem muita confusão e, infelizmente, as traduções são horrendas. É verdade. Obrigado a todos. Me desculpe mais uma vez. Gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pois não, Maria Aparecida. Quando a irmã falou sobre os signos e os planetas e a astrologia, né? Eu gostaria de falar só um pouco sobre isso. Tá. Na verdade, dentro dos estudos da Cabala, existe uma parte onde, após o estudo de cada uma da Sefirot, da árvore da vida, a gente faz um entendimento sobre os planetas. Então, os planetas eles estão relacionados aos meses, né? Que para nós são a Lua, ao contrário de aqui no mundo, né? Na parte ocidental, é tudo guiado pelo Sol. Então, nós aqui, na parte dos estudos cabalísticos, nós ligamos, por exemplo, o signo de Capricórnio, ele está ligado ao mês de Tevet.
Aquário está ligado ao mês de Shiva. Sagitário, ao mês de Kislev. Peixes, ao mês de Adar. Então, nesses estudos que nós colocamos, né, fazemos ali aberturas para portais, para entendimento da questão astrológica, que são contados através de partes matemáticas, né? E a gente precisaria falar, né, mais um pouquinho, e aí tem a ver muito com, quando a gente fala do nível da alma, também está ligado a essa questão da Mazalot, ou seja, do zodíaco, né, que está te regendo. E aí as compreensões sobre os mapas cabalísticos. Os mapas cabalísticos, eles falam da nossa alma no nível que ela chegou aqui, né? Quando ela chega no planeta, é como se tirasse uma foto das estrelas no céu, no momento da sua chegada, na hora da sua chegada, então você já vem com uma evolução, e aí é feito um estudo através do que vai acontecer em ciclos na sua vida. Então, o ciclo de 9 em 9 anos, né? E aí vai, tem muita coisa para a gente falar. Tá. E assim, é muito interessante nessa parte, Maria Aparecida, que às vezes a pessoa ela ainda não chegou assim, na idade que o mapa mostra, mas é como se fosse vamos dizer assim, um spoiler do que vai acontecer na vida dela no futuro, porque não existe nem tempo e nem espaço. Sim. É muito legal. Fala, Gê! E aí, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, além dos estudos, né, dos rituais cabalísticos, das aberturas, né? São as ferramentas, né? Uhum. Na Cabala, a gente tem algumas práticas, né? E essas práticas, elas têm que ser realizadas nos períodos certos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer ativação dos nossos corpos, que nós chamamos de Nefesh, nosso corpo eletromagnético, Ruach, Nehamah, Hayah e Eridá, nós fazemos isso com salmos. Então, são 44 dias, onde os livros dos salmos, que são 150, são lidos e aplicados 5 a cada dia, e conforme vai acabando, vai diminuindo até o 44. As águas de cura, nós trabalhamos com as águas de cura, trabalhamos com pedras, cristais, na verdade são 50 portas, então são 50 formas de entendimento dentro da Cabala. As ervas, que são os banhos, mikvas, a Vivian também está conhecendo, né, Vivian? Essa parte, né? Cada erva tem os banhos dentro da Cabala são muito importantes, né? Os mikvas, banhos específicos para determinadas coisas. Os cristais, por exemplo, o rubi é uma pedra que a gente usa muito para ativação do sangue, do nefesh. A esmeralda, muito conhecida, ela traz prosperidade, força, ganha dinheiro. Então, por isso também os judeus que estudam Cabala, eles se ligam a esses ensinamentos e sabem que as pedras podem trazer para a gente, né? A turquesa, por exemplo, que é uma pedra maravilhosa que eu adoro, eu tenho muitas, ela ajuda na espiritualidade, ela abre a clarividência, ela limpa a nossa aura, nos defende de forças negativas. Aí vai, né? Então, tem outras ferramentas. Tem, por exemplo, o Tikkun HaNefesh,
que é a cura do nosso corpo eletromagnético, é um passe cabalista. E aí precisaria explicar como funciona esse passe. O Tikkun Haklali, que é uma programação de 40 dias para o aumento da prosperidade. Toda vez que você faz o Tikkun Haklali, é uma vez por ano. Meu grupo ainda não fez esse ano. É a abertura da prosperidade começa a vir, né? Nós fizemos já a blindagem cabalística. A blindagem é o fechamento dos corpos para energias negativas. Nós fazemos isso uma vez por ano. Esse ano nós já fizemos. A gente faz para as pessoas e para as empresas. Ai, acho que é isso. Eu vou falar todas as ferramentas, né? Acho que tem muitas. Gratidão, Sandra. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Agradecer. Eu queria agradecer aqui a Cida Alfon, que ela é judia, né? A Cida Alfon, e ela está acompanhando o nosso grupo de cabala, ela curte muito. Oi, Cida! Ela está aí? Sei lá, está com o microfone fechado? Acho que tá fechado. Está fechado, ok. A Glória quer falar alguma coisa? O plantão já estou indo embora. Não, Sandra, só agradecer aí sua aula, que foi excelente, os comentários também, as perguntas do Ricardo também enriqueceram bastante. O Ricardo E é sensacional, né? essa energia dessa oração é maravilhosa, né? É muito bom. Realmente eu tento praticar ela todos os dias e faz diferença. Uhum. Eu vou deixar para que a irmã Samira compartilhe esses slides, né, com todo mundo, porque a oração não me pertence, né? O que pertence ao que a gente está fazendo aqui é a forma como a gente interpreta esse conhecimento. Então, ela é de todos vocês. Usem essa oração para cura, para restabelecimento, para prosperidade. Ela tem tudo. E façam as linhas diariamente, né? A oração inteira primeiro e depois aquela linha 7 vezes, e vocês vão perceber alguma coisa mudando na sua vida. Obrigada, viu, irmã Samira? Muito obrigada, Maria Aparecida. Obrigado, Obrigado, Sandra. Gratidão. No chat está a Lisete, amei a palestra. Chantelle, boa noite, muito interessante e poderosa essa oração. Obrigada por compartilhar esse momento. O que mais nós temos? Henrique Cesaretti, maravilhosa palestra, muito esclarecedora, gratidão. Irmã Sandra, Nitai, excelente palestra, obrigada. Janine, gratidão, professora. Estou sem palavras, com oração. E Elisete agradecendo mais uma vez por esse momento. E eu sou suspeita, né? Porque eu fiquei esperando muito essa palestra. Obrigada. Gratidão imensa, maravilhosa a palestra. Fala, irmã Samira. Sandra, mais uma vez eu quero te agradecer pelos seus ensinamentos, por compartilhar, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento. Porque nós aqui, teósofos, sempre estamos aprendendo. Não importa o tempo que nós temos de sociedade teosófica, mas sempre estamos aprendendo e compartilhando. Isso que é importante. E parabéns pela sua voz. Obrigada. Tão linda cantando a oração. Eu fiquei muito emocionada.
Nossa, obrigada. E Você eu vou sabe, Samira, compartilhar. a gente faz, para fazer a conexão com os anjos, com os 72 anjos cabalísticos, nas aulas a gente costuma fazer isso. A gente chama um determinado anjo, a gente faz a abertura, né, e chamamos o anjo, e a gente canta 12 vezes o nome do anjo. Todo mundo fala, eu fico arrepiada, não é? É tão gostoso. Obrigada ouvir isso. Muito obrigada. Imagina. Porque quando a gente faz essa sintonização com os anjos, naturalmente, ele vem ao nosso coração. E aí desperta a nossa consciência para uma grande fraternidade. Nós com o nosso eu superior. Bom, eu gostaria de convidar os irmãos para a semana que vem assistirem à palestra do nosso irmão Edmar Silva, que vai falar sobre ciclos, padrões e arquétipos. Ele é escritor, ele é membro da Sociedade Teosófica. Uhum. E gostaria de convidar os irmãos para participarem da nossa festa junina, que vai ser dia 28. Então, estamos convidando a todos que puderem levar um prato de salgados, porque a nossa loja vai levar salgados. Pode ser torta, pode ser o que vocês quiserem de salgados, sem carne, por favor. E estamos também pedindo uma pequena contribuição para formar nossa mesa, que a gente tem que pôr alguns docinhos, alguns enfeites. Então, se vocês puderem colaborar, nós agradecemos. Muito obrigada. Então é isso, irmãos. Podemos encerrar com o mantra da unidade? Sim. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, namastê. Gratidão, irmão Heitor. Gratidão, namastê. Só um aviso. Amanhã não teremos palestra presencial, mas teremos aula de yoga com a nossa irmã Maria Aparecida, às 18 horas. Quem puder chegar até às 17h30, agradecemos. Lá na Instituição Teosófica Pitágoras. Gratidão.